Eu peço desculpas aos telespectadores, mas eu fico muito nervosa quando eu tenho que falar com uma câmera. Que não seja o meu celular. Olá, telespectadores! Esse é o primeiro podcast do meu canal e eu estou super nervosa. Eu não sei muito bem o que falar, mas eu vou tentar o meu melhor. Ontem eu postei os meus stories pedindo pra galera postar perguntas e ninguém respondeu. Não, algumas pessoas responderam. Enfim, eu trouxe o Robson, meu BFF, meu melhor amigo, já tem... Olá, pessoal. 10 anos. Por volta disso. 2013, não, 2012? Acho que foi final de 2012. 2012 a gente ficou... Não, em maio, na época do... X Games. Do X Games. Na época da X Games, quando nós dois entramos na empresa que a gente trabalhava junto. Eu não sei se pode falar o nome da empresa, mas enfim, a gente trabalhava junto numa empresa de turismo aqui em Foz. E a gente ficou super amigo. E a gente é amigo até hoje. Tipo, a gente foi assim... BFF. BFF. E a gente... Só que é engraçado que é o BFF que a gente não se vê o tempo todo, né? Mas não tem A como gente me se ver. vê, tipo, 2 vezes por ano, mas... Enfim. Mas é como se assim. não tivesse nem... E as amizades de hoje em dia, né, gente? Os adultos hoje, a amizade é isso. A gente se vê de vez em quando. Mas comigo, eu falo assim, que às vezes é muito ruim ser meu amigo. Porque a minha internet é horrível dentro do navio. E às vezes eu não respondo porque eu não quero mesmo. Então, né, fica aquela... Você nunca vai saber. Você é meu amigo, você nunca vai saber se eu não respondi porque eu não quis ou porque, né? Olha, eu estou invadindo aqui neste exato momento o podcast do Minha Vida em Duas Malas. Eu sou Cacá Souza, tá, galera, aqui no canal do Guia Paraguai. Vocês provavelmente já devem ter escutado aí, ou assistido no caso, né, o vídeo de apresentação da Jaque. Mas muita gente pode ter pulado, porque o povo é preguiçoso, né? Então que tal aí você falar quem você é e que bendito navio é esse? Boa, esqueci desse detalhe. Bom, o canal Minha Vida em Duas Malas começou recentemente porque eu achei necessário falar um pouco sobre a minha vida. Não necessário, mas eu achei assim que poderia ser de alguma forma inspirador ou agregar na vida de algumas pessoas sobre a minha vida, porque a minha vida é bem interessante, tá, gente? Não tô me gabando, mas é uma vida interessante. Eu trabalho em navio de cruzeiro. Eu não sei se eu posso falar com a companhia que eu trabalho, então eu não vou falar. Aos poucos a gente vai entregando mais. Eu trabalho numa companhia americana de navio de cruzeiro. Eu tô indo para o meu 5º contrato. E cada contrato eu faço num navio diferente, num roteiro diferente, visitando passeios diferentes, porque a companhia agrega, porque eu trabalho com turismo, esqueci de mencionar isso, eu trabalho com excursões. Então, eu levo as pessoas para fazer os passeios em terra. O navio faz um cruzeiro de 7 dias. Dentro desses 7 dias, a gente visita 4 portos, por exemplo. E nesses 4 portos tem passeios para serem feitos. Então, vamos supor, cada dia você está num país diferente, tem os passeios que acontecem nesses lugares. E eu sou a pessoa dentro do navio que programa e organiza esses passeios. Eu achei legal você falar o que você faz, porque quando você fala pra mim que você é tripulante de navio, eu sempre imaginei você trabalhando assim, recepcionando a galera, perguntando, quer toalhinhas quentes, esse tipo de coisa. Olha, não, esse foi o meu primeiro contrato. Eu oferecia toalhinhas quentes e quase que eu dava bem um tapa quente nos clientes que me irritavam, mas enfim. É sério? Eu tava zoando, é sério? No meu primeiro contrato eu era faxineira. Quer dizer, eu entrei como camareira e aí eu não aguentei o tranco, porque era muito trampo. E aí eu pedi pra sair e falaram, você não pode sair, porque os navios, quando eles fazem o roteiro no Brasil, eles têm uma porcentagem de brasileiros que precisam estar a bordo para eles poderem ancorar. E se eu saísse naquela época, era eu e mais um monte de gente que queria sair, o navio poderia ser, de uma certa forma, prejudicado. Eles falaram, não, você não pode, tipo assim, não dá pra te liberar, a não ser que seja uma emergência. É claro que eles não poderiam me prender lá dentro, né? Mas enfim. E aí eles me ofereceram eu descer de cargo. Na verdade, fui eu que pedi, se eu não me engano. Nem me lembro, faz muito. Isso foi em 2011, gente. Eu era jovem ainda. E eu pedi demoção? É demoção que fala, né? Quando você... Promoção é quando você sobe de cargo. Despromoção. Me despromocionei. Pronto. Enfim. E aí eu virei faxineira. Que daí era as áreas comuns do navio. Daí já não era mais a limpeza dos quartos, como camareira. Mas você era faxineira de área comum de hóspede ou de área comum de funcionário? Não, de hóspede. E daí São que eu... duas coisas bem diferentes dentro do navio, né? Exatamente. Dentro do navio é bem diferente. Tem o faxineiro que é de área de crew, que é área de tripulante, que vai limpar as cabines do tripulante. Alguns cargos
tem alguém que limpa a sua cabine, alguns cargos você que tem que limpar, alguns cargos você tem benefícios, outros... Enfim, esse é para outro vídeo, gente, é muita coisa. E eu era uma das pessoas que limpava as áreas comuns do navio. Tanto que foi quando eu mudei para esse cargo que eu fui conhecer o navio. Porque quando eu era camareira, eu trabalhava tanto e tinha lugares que eu não era autorizada também a ir. Eu não tinha autorização para ir. Então eu não conhecia. E aí, quando eu virei a faxineira, eu falava, nossa, olha, eu tô passeando aqui no cassino, que legal. O que foi, ao invés de uma demoção, foi uma promoção, Foi uma promoção. Né? Pra mim, assim, tipo assim, meu salário, ele foi pra 1/3 do que eu ganhava como camareira. Mas eu aguentei ficar até o final. E foi aí que eu fui pra Europa. Que é uma coisa onde muitos brasileiros acabam não ficando, né? Não, o menino que embarcou no mesmo dia que eu, que a gente fez amizade, a gente embarcou em Santos, no outro dia o navio tava no Rio, ele desembarcou no Rio. Caramba, Ele não ficou. Nem lembro o nome dele, mas enfim, foi o menino que eu conheci que foi trabalhar na cozinha. Na cozinha não, tipo o bufeteiro, a pessoa que serve o buffet, sabe? Sim, fica ali servindo pras pessoas que passam Ele na não fila, ficou, né? exato. Então foi, assim, tem várias situações ainda, tem conteúdo para muitos vídeos ainda. Mas essa sou eu, meu nome é Jaqueline, eu trabalho a bordo de navio de cruzeiro já tem alguns anos. Eu comecei em 2011, aí eu parei, trabalhei em terra um tempo, aí voltei em 2017. Não gostei do cargo, fui como vendedora de shopping dentro do navio, vendedora de loja, não gostei. Pedi demissão, voltei para o Brasil, trabalhei em alguns hotéis aqui da cidade, e aí, em 2019, eu entrei nessa empresa que eu tô hoje, que é uma empresa americana, que tem condições de trabalho muito bons, que me proporciona um trabalho dentro do navio que eu tenho vontade de fazer por muitos anos, e quero continuar fazendo, ganho muito bem, trabalho horas ok, porque tem muita gente que trabalha no navio 12 a 14 horas por dia. A companhia que eu trabalho, eu trabalho, tem dias que eu trabalho 12, mas a maioria dos dias é 8 horas, então é tranquilo, sabe? Tipo, horário de escritório. Eu entro, às vezes, às 7 e saio às 5. Ou eu entro às 10 e saio às 6. Então, tipo, é bem legal, assim, as coisas. Mas isso tudo depende do itinerário que você tá fazendo, depende de que navio você tá, quantas pessoas tem no seu time, quão mala é o seu chefe. Então, assim, tem várias coisas que vai depender também. Mas o meu cargo, eu tô sempre on call. Então, eu sempre tô... Como que fala on call em português? Em alerta, esperando a chamada. Tô sempre disponível pra hora que... Eu tenho um telefone dentro do navio, que eu vou tentar conseguir uma foto pra mostrar pra vocês. Ele chama Tisco, que é um telefone que funciona só com o sinal do navio. Ele não precisa de rede telefônica, né? Então, ele funciona dentro do navio com... Tipo um rádio. Tipo um rádio. Então, se me ligarem, eu tenho que atender. Tenho que atender até as 8 da noite. Depois eu não preciso mais. Mas, enfim. Atendo. Aconteceu uma coisa, o hóspede reclamou, você tem que vir aqui. Lá vai eu. O que aconteceu, minha senhora? Sei lá, não veio alface no meu presunto, no meu x-salada. Eu tenho que resolver. É tipo isso. Mas tá melhor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, depois que inventaram o WhatsApp, é 11 horas, é meia-noite, é 1 da manhã, é 5 da manhã. Não tem hora pra chefe mandar mensagem pra gente aqui. Não, lá eles respeitam bastante, até porque eles... Assim, eles até podem, mas tem que ser uma coisa muito grave, né? Por exemplo, se amanhã for dia de embarque, que aí essa pessoa tá indo embora, a gente tem que resolver, porque ela vai embora amanhã. Então, aí nesse dia, eles ligam, nem que seja 10 da noite. E ligam também quando eu esqueço de fazer algo que eu deveria ter feito. E daí dá merda. Daí não é legal, não. Acontece, né? Ups. Quem nunca? Mas vem cá, Robson, você tá aqui também, né? Bom, primeiro se apresenta pra galera, né? Olá, pessoal. Bom, eu sou Robson, já que somos amigos já há muitos anos, e ela me convidou para fazer uma pequena participação aqui no primeiro podcast dela. Muito feliz com o convite, claro. Enfim, eu estou participando porque, primeiramente, eu já trabalhei em 2010, acho que um pouquinho antes da Jaque, eu embarquei em um navio, em uma companhia italiana. Não foi a melhor experiência da minha vida, a gente pode conversar um pouquinho, provavelmente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas foi uma experiência um pouco difícil pra mim, sabe? É uma mudança completa ali do que você tá acostumado da vida, traumático, tem todas as questões que a gente vive lá no dia a dia e tudo mais, mas assim, eu tô aqui conversando com a Jaque porque eu resolvi esse ano que eu vou voltar a embarcar, vou voltar para essa vida, enfim.
cansado da vida em terra, cansado do que eu faço no momento. Eu sou professor de inglês hoje em dia aqui, tá fazendo 7 anos e pouco já que eu dou aula. E eu tô um pouquinho cansado disso, sabe? Eu quero uma rotina um pouquinho mais diferente, que mude um pouco diariamente, como acontece muito com quem tá em navio, né? E eu acho realmente a vida de tripulante de navio uma vida... tem os seus altos e baixos, mas em geral é uma vida bem interessante. Eu gosto bastante e por isso decidi que eu vou voltar a embarcar. A Jaque tem me ajudado muito, tem me dado muitas dicas importantíssimas aí que para muita gente pode parecer uma coisa boba, sei lá, quanto que você leva na sua bagagem, o que você leva para sua cabine, todo o contrato, com quem que você fala quando você precisa disso. Então são coisas assim que é sempre bom ter alguém com mais experiência para mostrar pra gente, sabe? E ela tá me ajudando muito com isso. Então tô muito feliz em poder participar desse momento aqui, claro, explicar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da minha experiência para vocês e ajudar a Jaque a explicar um pouquinho mais sobre como que é a vida de tripulante a bordo. Gente, eu não queria interromper vocês porque o assunto tá tão legal. Mas do jeito que vocês falam, parece que é fácil. Eu pedi demissão, eu voltei, eu tô voltando de novo, depois eu não quis mais ir. É fácil, assim, conseguir esses empregos? Depende. Sei se é fácil, né? É. Eu acho que a primeira experiência te mostra o que você realmente precisa, né, para conseguir esse emprego. Exato. Só que eu exato. acho que não é necessariamente conseguir o emprego. É fazer uma aplicação, ir atrás de uma agência de recrutamento, né, que normalmente funciona com agências, e se colocar no sistema para que eles se interessem pelo que você tem a oferecer e você vá. Eu acho que o passo maior que existe aí para você ir para o navio é você realmente estar preparado para abandonar a sua vida em terra. Porque essa vida em terra aqui, ela realmente fica parada, né? Até você voltar para cá. Então, você sai daqui, é um choque meio grande quando você chega lá. Você faz muitos amigos lá dentro do navio, na verdade, Jaque. Você faz amigos rapidamente, só que não são as amizades verdadeiras que você tem, por exemplo, em terra. São amizades passageiras, sabe? Tipo então, assim, não é diferente. É uma amizade que você consegue manter, mas você tem que querer muito. Porque Isso foi trocadilho, né? Esse negócio de amizade passageira. Não foi pensado não pun intended. Cara, mas assim, Cacá, é uma boa pergunta sua. Não é tão simples quanto a gente faz parecer. A minha primeira vez foi muito... Opa! Que demais! Ai, que delícia! Traumática. Qual delas? A primeira vez que eu embarquei, vou falar dessa primeira vez, foi bem traumática. Tanto que eu estava até comentando com o Robson agora, que a gente estava conversando ali na sala, que a primeira vez que eu pisei num navio de cruzeiro foi o pior dia da minha vida. E até hoje foi o pior dia da minha vida. E já aconteceram várias coisas que eu poderia dizer que foi o pior dia da minha vida. Eu posso dizer pra vocês que o primeiro dia que eu pisei no navio não foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu estava mais cansado. Eu dormi porque eu estava cansado. Eu estava exausto da viagem, chegar, todo o trâmite de início ali, de documentação e de crew purse. Exato. Acabou comigo. Eu fui trabalhar no dia seguinte já, a gente saiu na primeira noite, no dia seguinte eu já trabalhei. Cara, eu trabalhei na hora que eu cheguei. Não, porque o navio tava em dry dock. Por tá. isso que a gente não foi. Dry dock, pra quem não sabe, né, é quando o navio tá parado pra algum reparo, né? Eles param o navio periodicamente nos portos pra fazer reparos, né? No caso, tava mudando alguma coisa lá no motor, alguma coisa, propulsor, sei lá, e o navio tava parado. Então, nós saímos passear, depois enfim, tava exausto aí. Foi por isso que eu consegui dormir, porque eu tava meio ansioso com aquele ambiente diferente. Enfim, as cabines são meio claustrofóbicas pela primeira vez que você entra, né? Foi bem complexo. Mas pequeno. Enfim, não foi o pior dia. Os piores dias vieram depois. Cara, quando eu enfrentei realmente o trabalho. O meu processo, assim, na época que eu fiz, gente, foi 2011. Não tinha entrevista por Skype, tá? Eu tive que ir para São Paulo, pegar um ônibus, sei lá o que eu fui, de táxi, de carreta, sei lá. Eu fui parar em Santos para fazer a minha primeira entrevista. Tudo eu tive que ir em Santos. Eu fui umas 3 vezes para Santos. Para fazer tudo lá, com a agência na época era a Infinity Brasil, que hoje é a maior agência de recrutamento no Brasil, inclusive recomendo, me ajudou várias vezes em tudo que eu precisei, mas na época não tinha, então eu tive que ir para Santos, tive que ficar 2 semanas em Santos fazendo curso, todas as coisas que hoje não existem mais, entendeu? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela não exige que você tenha o STCW, que aí já tem que ser outro vídeo para explicar o que é o STCW, que é um documento que te qualifica como marinheiro, basicamente é isso. E que basicamente são coisas que vão aumentando o valor budget ali que você tem que ter, né? Vão deixando mais caro, né? Vão deixando mais caro. E é caro. Por exemplo, hoje, para você embarcar
num navio hoje, no mínimo, para você começar a trabalhar, você tem que ter 5 a 6 mil reais. No mínimo. E alguma parte desse valor vai ser reembolsada, a outra não. Então, assim, é um dinheiro que você vai investir. Só que, por exemplo, o meu cargo, o salário inicial, você ganha mais do que isso no primeiro mês. Então, é um investimento que vale muito a pena, claro. Exato, né? Mas vale a pena. Você tem que se programar, porque quando eu comecei esse processo, eu não sabia exatamente ou nem perto do valor que eu ia gastar no final das contas. Não tinha eu vendi toda a uma grana. moto. Eu não tinha toda a grana, tive que pegar emprestado. Vendi a moto, vendi a moto. E eu me coloquei em situações assim bem difíceis. Eu tava em Curitiba fazendo Amigo, o que cursos. você fez? Não tive que fazer nada desse tipo, não. Ai. Mas assim, eu tava em Curitiba, na hora de fazer curso, na hora de entregar os exames e tudo mais, e eu não tinha grana. Correndo, liguei pra minha mãe, ela deu um jeito, arrumou a grana e me mandou. Depois, quando eu voltei, eu paguei ela, mas... Só que não é tudo de uma vez também, galera. Tipo assim, se você vai começar, não é tudo de uma vez. Tipo assim, por exemplo, você começou seu processo hoje, você vai ter que gastar, sei lá, 900 reais com alguma coisa. Aí daqui 20, 30 dias, te chamam pra fazer uma outra parte do processo, aí você gasta mais 1.200, e aí vai, né? Então, eu não sei quanto que tá hoje o preço do STCW, por exemplo. Nossa, imagino que deva... Na época, quando eu fiz, era em torno de 750 eu paguei reais. o primeiro, foi de 700 e pouco, mas hoje deve estar uns 1.500 reais. O exame médico eu sei, porque o meu eu tive que renovar. Inclusive, eu vou renovar meus exames médicos semana que vem. Não, segunda-feira. Segunda-feira eu vou renovar meus exames médicos. E vou gravar um vídeo também explicando pra galera como que é o processo e tal. Eu paguei, se eu não me engano, 1.435. Não mudou muito. Eu paguei perto de R$1.000, 10 anos Da última vez eu paguei 1.250. Então já aumentou 200 reais em 2 Deixa eu até anos. interromper vocês aqui, porque tudo isso que vocês estão falando, mas assim, não é pra pessoa sair agora e sair fazendo essas coisas. Primeira coisa, ela tem que entrar em contato com a agência. Como é que é o nome da agência? A agência, que é hoje a maior do Brasil, é a Infinity Brasil. Ela contrata para várias companhias de cruzeiro, menos algumas. Porque, por exemplo, no Brasil ela não contrata para a MSC. A MSC quem contrata é a Rosa dos Ventos. Ou acho que em Curitiba também, a ISM. ISMBR, isso. ISMBR. Ela contrata. Então, assim, tem algumas agências no Brasil, acho que tem umas 3 que são as principais, que é a ISM, a Rosa dos Ventos e a Infinity. Mas eu fiz pela Infinity, os meus 2 processos que eu fiz no Brasil, eu tive todo o apoio, é que assim, tem gente que fala que eles enrolam muito, cara, eles não enrolam. O processo é demorado, entendeu? Eu fiz com a pelo processo que eu fiz na empresa que eu tô trabalhando agora, demorou também. Não, mas assim, eu não achei que é enrolado, tudo bem, é o processo, a gente já passou por isso, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, como eu tô entrando nessa jornada novamente, eu mandei algumas aplicações direto em algumas companhias, uma agência canadense, e mandei para a Infinity também. No dia seguinte eu já recebi uma resposta, seu currículo já foi selecionado, agora fique atento ao seu e-mail para você receber uma data de entrevista. Então assim, a análise, a verificação ali é rápida. Só que tudo depende também deles terem a vaga que você se candidatou e tá tudo certo a sua documentação para que o processo seja o mais rápido possível, né? Isso eu ia falar. Mas realmente não é uma coisa que é rápido, né? Que você chega lá e já deu tudo certo, no mês que vem você está embarcando. É um processo longo. Pode né? acontecer isso, só que eles têm que, por exemplo, você tem experiência em navios, você está saindo de uma companhia e você é engenheiro, você está com toda a sua documentação pronta, você tem suas licenças, tem tudo pronto. Eles vão chegar e falar, você pode embarcar semana que vem? Porque você está com tudo pronto, você tem o visto, você tem seu STCW, você tem tudo pronto, você não precisa de mais nada, seu passaporte está pronto. Não adianta você se inscrever e querer ser chamado logo, você nem o passaporte você tem pronto, entendeu? Então, essas coisas demoram, E tem uma coisa que eu não sabia, que você acabou de comentar comigo ali na sala, enquanto nós estávamos conversando antes de preparar tudo. Nem toda companhia exige, por exemplo, o STCW, Isso. né? Então, é um custo a menos, agiliza o processo, então tem muitas variáveis aí para se pensar. Mas, peraí, que agora vocês falaram um negócio que agora me deixou preocupado. Vocês tocaram uma palavra que é o terror de metade dos brasileiros viajantes. Visto. Precisa de visto para onde, gente? Então, o visto é subjetivo. Porque o visto, ele vai depender de em que área você vai trabalhar e para que companhia você vai trabalhar. Área no mundo, né? Em que região do mundo você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai trabalhar num navio
uma companhia americana, que é o meu caso, eles exigem que você tenha o visto, o C1D, que é um visto de tripulante em trânsito. Então você tem que tirar ele. Para algumas pessoas eles dão o de turista junto. No meu caso, eles deram só o de turista e não o de trabalho. E eu tive que voltar lá. Enfim, isso aí é tema para outro vídeo. Tem vários vídeos. Eu tenho uns perrengues para contar, minha galera, se vocês soubessem. Então, assim, para trabalhar numa companhia americana, basicamente você precisa do visto C1D, que é o visto de tripulante em trânsito. Porém, se essa companhia vai fazer a rota da Austrália, você não precisa, porque ela não vai passar pelos Estados Unidos. Então, para que esse visto? Entendeu? Eu conheci pessoas que nem têm o C1D e estão trabalhando nessa companhia que eu trabalho, porque estão fazendo a Austrália, que é o que eu fiz agora por último. O último contrato foi a Austrália. Mas, se eu embarcasse, por exemplo, em Gibraltar, eu ia precisar do Schengen. Esqueci o nome. Porque é uma parte da Europa que você não precisa do visto, você precisa de um negócio que chama Schengen. Eu não sei o nome, mas é um documento. Você precisa do visto para aquele lugar lá. Então, se eu fosse embarcar lá, eu precisaria. Eu embarquei em Dubai, eu precisei do visto marítimo. Ele é um visto de trabalho marítimo em Dubai. Sim, porque é difícil, galera, lembrar de tudo, assim. A intenção desse podcast é ser espontâneo. Então, se eu for preparar o script e não sair dele, eu vou falar só aquilo, né? E a intenção é as ideias irem surgindo. E sem falar que a gente fica meio travado também, né? Exato. Tanto que a gente não tem script, tá? A gente tá só aqui falando mesmo. Então, assim... Eu tenho mais uma pergunta ainda a respeito do visto, porque esse negócio do visto é uma coisa que me preocupa. Vou dar um exemplo aqui, Jaqueline e Robson. Digamos que eu vou trabalhar para uma empresa que vai fazer a rota da Austrália. Aí eu não preciso do visto americano. Mas e para chegar até a Austrália, eu não vou precisar de visto? Sim. Ou vou ter que pegar um voo direto? Não, precisa também. Só que por exemplo, se você for embarcar na Austrália, é um tipo de visto. Se você for, igual o meu caso, eu embarquei em Dubai, então eu precisei de um visto para entrada, trabalho marítimo em Dubai, e daí eu não preciso do visto de entrar com um voo em Dubai. Mas para vir com o navio de Dubai, nós paramos na Singapura. Eles fizeram a documentação da Singapura, mas daí não era visto, era um outro tipo de documentação. Aí, para sair da Singapura, chegar na Austrália, antes de sair do Brasil, eu já tinha o visto da Austrália. Mas é um visto de chegada em navio. Porque se eu voasse para a Austrália, era outro visto. Então, é por isso que eu tô falando, depende muito de para onde você vai, com quem você vai e como você vai chegar. Então, se você vai com a companhia que está te mandando de avião, é um visto. Se você vai com a companhia que está indo te buscar de navio, é outro visto. Por isso que a gente fala, e a Infinity, inclusive, quando a gente começa o processo, você vai receber daqui uns dias essa notificação. Uhum. Eles falam, não faça nada. Não faça visto, não faça STCW, não faça nada. Porque você não sabe em qual companhia você vai trabalhar. Aí vamos supor, eu quero trabalhar para Royal. Eu vou trabalhar na Royal Caribbean. Aí você vai bem lindo, faz o teu visto e faz tudo e faz o teu STCW. Aí você acaba indo para a empresa que eu trabalho, que não te exige o STCW. E aí você gastou seu dinheiro à toa. Entendeu? Eu, por exemplo, quando dinheiro, né? E não é qualquer dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda relacionada a isso. Gente, isso é uma coisa que preocupa muito os brasileiros. Enquanto vocês estavam trabalhando, embarcado, vocês já ouviram, por exemplo, alguma notícia que algum tripulante teve visto negado em algum país? Sim. Muito. A menina aqui que morava comigo nesse contrato, ela só foi mandada para a Austrália porque o visto dela foi negado. Ela tentou o visto na Índia, ela mora lá, e aí ela me disse que ela tentou o visto para... ela ia para outro navio da companhia e ela teve o visto recusado. E aí, então, ela entrou em contato... É que assim, o shopping dentro do navio é terceirizado, então ela não entrou em contato com a companhia em si. Ela entrou em contato com a empresa que contratou ela, que é quem cuida do shopping no navio. Isso aí é tema para outro vídeo. Aí ela pediu para eles, por favor, me mandem para um navio que não faça Estados Unidos. Eu preciso muito trabalhar. Eu gastei já com esse processo, eu preciso trabalhar. Me ajudem. E aí eles mandaram ela para a Austrália porque ela não conseguiu o visto.
E é muito comum, galera, muito comum do visto ser negado, por inúmeras razões. Eu não conheço muito bem essa questão de visto, porque eu fiz apenas um contrato, né? Então eu fui pra Europa, não foi necessário Não foi absolutamente necessário, nada, desembarquei em Paris, carimbaram meu passaporte, pude dar uma passeada pela cidade e tudo mais, voltei pro aeroporto, peguei meu voo, fui pra Itália, simplesmente foi direto, não precisou visto nenhum, né? Só que tem uma coisa que eu acho que talvez quem tá em casa ali assistindo o vídeo não saiba, é que o nosso passaporte não fica com a gente, né? Ah, é verdade. É uma coisa que é chocante para as pessoas, né? Mas eles ficam presos no navio. A gente recebe só uma identificação de tripulante. E eu já me choquei, porque eu já escutei várias notícias de gente que foi fazer trabalho escravo na Europa, inclusive, e que teve o passaporte, né? Os caras ficam porque o passaporte não devolve. Mas no trabalho embarcado isso é normal. Sim, É isso é bem normal. normal. Nenhum tripulante fica com o navio, né? Nenhum. Chegou na apresentação ali na chegada, você já vai se apresentar e entrega seus documentos e fica Inclusive lá. o do Robson tá lá até hoje. Ele passeou muito pela Europa já. Gente, o Robson, Foi assim, uma história bem chata. é triste, mas eu tô rindo porque eu sou Não, mas uma... nem é tão triste também. Não, bem é que tranquilo, na assim, verdade. o Robson tava trabalhando, né, no contrato dele e tal, e aconteceu um problema em casa, e ele, muito desnorteado, que ele ficou muito, era uma situação muito triste, e ele teve que vir embora correndo. E no que ele veio embora, ele esqueceu de pegar o passaporte. Assim, só consegui... Gente, não, mas peraí. Como é que sai do país sem o passaporte? É que funciona assim, o contrato que eu fazia, nós viemos da Europa, né, embarcava na Europa por conta desse número de tripulantes que tem que ter no navio, né, de brasileiros, então os brasileiros são enviados para a Europa, a gente embarca e vem navegando para o Brasil. O navio tem que chegar aqui com aquele número mínimo, né, de brasileiros pela legislação brasileira. Enfim, eu fiz alguns meses, eu fiquei 5 meses mais ou menos de contrato nessa empresa italiana e, enfim, houve uma questão bem importante em casa, que eu acho que não veio o caso de falar agora, e eu acabei preferindo desembarcar. Eu não terminei os meus 9 meses de contrato que era nessa empresa, né, que inclusive é bem maior do que os que a Jaque costuma fazer, que são em torno de 6 meses, né. Enfim, não terminei o contrato e eu tava no Rio de Janeiro. Então, parte desse cruzeiro que nós fazíamos era de 6 dias, pegava em Buenos Aires, vinha para Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, vários portos ali e voltava a Buenos Aires, né. O porto de embarque era Buenos Aires e desembarque. Então, na chegada ao Rio de Janeiro foi onde eu desembarquei. Então, eu não precisaria ter o passaporte em mãos para vir. Eu lembrei do passaporte, para falar a verdade, eu já estava chegando em Foz do Iguaçu de novo, então não tinha mais o que fazer, né? Tadinho. Conversei com alguns amigos, pensei na possibilidade de voltar ao Rio para entrar no navio, conversar, mas falei, quer saber, não vale a pena, deixa ir lá esse passaporte. Bem no Até fim, você descobrir que a multa, não, a multa pelo passaporte Sim, perdido é R$500, galera. é mais de 500 Vocês reais, na sabiam verdade. disso? Aham. Se você perder seu passaporte e ainda estiver dentro da validade e você for lá pra pedir outro, você paga uma multa de mais de R$500. Eu não sabia. Eu me dei conta disso quando eu fui pedir o meu passaporte agora, né? Eu peguei ela. Chegou já? Chegou. tem que ver. Depois eu te mostro, ficou uma foto bem feia, mas enfim. Eu fui pegar o passaporte, daí realmente eu não precisei apresentar o antigo porque ele já estava vencido, né? Então aí eu me livrei de pagar essa multa, né? Senão eu estaria E é uma lascado. multinha pesada, filho. Hoje, R$500 já são... É $100 no meu bolso, ó, dói. Falar pra É uma grana. Enfim, aí, quando você chega no navio, você faz... Só que isso não teria acontecido se você tivesse desembarcado na Europa. Na Europa, eu precisaria do passaporte. Porque né? aí você tem que fazer a imigração quando você sai do navio. Então, você teria que ter. Você ia se dar conta na hora e você ia correr atrás. Não, galera, meu passaporte... O RH mesmo ia te dar, né? Aham. E, na verdade, isso aí foi fora da RH, eu vou te falar. Porque eles têm que te dar... É obrigação deles Não, de entregar. com certeza. Isso. Mas eu acho que como foi uma emergência, né? Um desembarque fora do previsto, fora do ninguém estava previsto, programado ainda, porque tudo vem de cima, né? E hoje é muito mais fácil, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a internet, com o WhatsApp, enfim. Naquela época, no meu caso, era muito mais difícil. Eu tinha um celularzinho comum, um Samsung desse de flip, sabe? Que você dobra ali. Não. Então você não tem uma comunicação tão fácil, você não acessa e-mail Não é tão tão facilmente. simples assim, vou ligar para o navio. Não. Você não liga. Você fala com não a é agência, assim. a agência fala sei lá, com as empresas lá, com as centrais, e eles fazem todo o trâmite interno e tem em mente que você não é estrela, você não é prioridade de ninguém, né? Você entra numa fila de Literalmente, processos e... Cagam pra você. Não é assim, gente. Literalmente não. Literalmente não, mas não é bem assim. É um processo lento. Isso. Hoje em dia, eu acho que deve ser um pouco mais rápido, né? Você fala direto com os setores e tudo, então... No meu mais caso, eu tenho o telefone da minha chefe aqui, que ela manda mensagem pra você no WhatsApp. Tipo, depende da companhia e do cargo que você tá, que você consegue isso. Por exemplo, hoje na navio que eu trabalho, o meu departamento, cada navio tem um telefone e um número de WhatsApp.
do meu departamento. Então, se eu quero falar com o departamento de excursões do navio, sei lá, o Valor, eu vou mandar mensagem pro WhatsApp deles e falar, oi, eu preciso de tal coisa, entendeu? Tipo, hoje existe isso. Antigamente, não tinha. Isso é relativamente novo, né? Supor, quantos anos tem o WhatsApp? 10 anos, mais ou menos? Então, vamos supor que é. WhatsApp, não sei, sinceramente. Eu lembro que eu tinha no meu BlackBerry já, faz muitos anos. Eu trabalhava no hotel ainda. Mas enfim, o processo é, você entra no navio... Peraí, o teu BlackBerry era bom, né? Mas BlackBerry era um celular bom pra caramba, né? Nunca tive. Era uma tecnologia muito diferente, mas ele foi o primeiro smartphone top, Nunca ele que tinha de tive. tudo, né? Só que era bem diferente do que a gente tinha vive dinheiro hoje, pra né? isso, né? Gente, eu tinha um Nokia 6120. Nem sei o que é isso. Eu tive celular da Sandy Júnior também, então. Mas a questão é, você entra no navio, você vai estar com o seu passaporte em mãos. A primeira coisa que acontece é eles reterem o seu passaporte. Por quê? Porque você passa por vários países. E principalmente eu que trabalho na linha, embarcando nos Estados Unidos, a chance de um doido ir embora e ficar nos Estados Unidos é muito grande. Existem pessoas que, inclusive, começam a trabalhar em navio para ficar lá. Quando os navios voltaram a operar, quando eu voltei em agosto de 2021, o nosso primeiro cruzeiro, o navio estava saindo de Port Canaveral, perto de Orlando. O primeiro cruzeiro. Peraí, desculpa, o teu inglês é muito bom, mas é Porto Canaveral, Cabo Canaveral, é isso, né? É que é o Port porto do Canaveral, Port Canaveral é onde saem os navios, que é perto de Cape Canaveral, que é de onde saem os foguetes. Quase a mesma coisa. Tipo a mesma coisa, né? É tipo isso. Só que na Inclusive, eu vida já fui na nada, tá? Já fui na NASA, mas é isso que é para outro vídeo. Tenho vários vídeos para postar. Enfim, o cara saiu com a gente, todo mundo foi passear. E a gente, porque quando o navio para, o tripulante pode sair, tá, gente? Não é que a gente fica preso 7 meses. Não é uma prisão, a gente pode sair e curtir os portos. Então saiu uma galera, e quando a gente voltou, eram umas 3 horas da tarde, o navio estava pronto para zarpar. E no PA System, como é que fala PA System aqui? Sistema interno? O alto-falante do shopping, sabe? Começaram a anunciar. Eu lembro que o nome do cara era Enamorado. Enamorado, não sei o que, Enamorado. Ficou que era brasileiro? Não. Ele ficou enamorado lá nos Estados Unidos. Eu não sei se era. Ele era latino, mas não era brasileiro. Eu acho que ele devia ser, sei lá. Vou chutar, peruano, colombiano, não sei. Era de um desses países aí. E começaram lá, namorado, não sei o que, namorado. Chamaram o cara, eu juro por Deus, umas 30 vezes. E nada, ele não respondia. O que aconteceu com esse cara? Ele saiu, ele fugiu e ele deixou o passaporte dele no navio. Ele, não sei o que aconteceu com ele, ninguém sabe. Mas enfim, o navio esperou, não achou o cara, o navio zarpa. Ele que lute, entendeu? Se ele conseguir voltar para onde, né, ali na região do navio ali, e o navio já foi, e ele conseguir explicar para o CBP, que é o governo lá de imigração lá dos Estados Unidos, conseguir explicar para eles que, eu me perdi, eu não sabia voltar, eu fiquei sem dinheiro, sei lá, se ele conseguir inventar uma desculpa, e eles acreditarem nele, pode ser que eles mandem ele espera ali até o navio voltar. Mas é muito difícil. A chance é que esse cara foi deportado. Eu lembro que quando eu embarquei, isso aconteceu também no navio, tinha acontecido recentemente com alguns colegas lá, enfim, comentavam isso. É que, inclusive, você volta pro navio se você conseguir no próximo cruzeiro, né, se der certo essa questão. Mas aí você realmente, a grande chance é de você ser demitido quando você volta, né? Sim, então, sim. É uma coisa muito séria. Eu tenho, inclusive, no meu primeiro contrato, o Paulo, ele vai assistir esse vídeo, se ele não assistiu, eu pego ele. Eu já tinha desembarcado e ele perdeu o navio na Dinamarca, em Copenhagen. Ele perdeu o navio e ele voltou pro navio subindo a escada do piloto. Caramba. Cacá, depois você põe aí como é História que pra sobe contar, a escada hein? do piloto. O Paulo, meu amigo. Caramba. Gente, vocês têm noção do tamanho, né? A altura de um navio de cruzeiro? É muito grande, né? Muito Ele tem o quê? grande. 14, 15 decks, só acima d'água. Os que eu trabalho geralmente é 14, 15, só que não tem o deck 13, né? Muito alto. O 13 não existe. Navio de cruzeiro nunca vai ter o 13. Eu adoro, inclusive, os americanos, principalmente, porque o 13 não existe em lugar nenhum, né?
A questão do passaporte, por exemplo, a gente tem um benefício, como eu faço o roteiro do navio zarpa sempre dos Estados Unidos, eu posso abrir uma conta, por exemplo, no Bank of America. Só que eu não posso, porque eles pedem o passaporte e o navio não me dá o passaporte. Então, o que a maioria de nós faz? Quem tem dupla nacionalidade embarca com um passaporte e fica com outro. E aí abre a conta no Bank of America com aquele outro alternativo. Eu, que sou espertinha, eu vou chegar um dia antes dos Estados Unidos, vou abrir a conta direto no Bank of America no dia que eu chego, porque esse dia eu tenho o meu passaporte. No dia seguinte eu entro no navio, daí eu não tenho mais. Entendeu? A gente vai tentando, galera. É isso aí, jeitinho brasileiro. Você sempre dá um jeito, entendeu? É sobre isso. A gente não falou nada das perguntas do povo ainda. Pois Só é, está na hora da gente pergunta. passar para elas, né? Então, vamos fazer pergunta. Olha só, gente, antes de vocês responderem as perguntas aí, que eu sei que vocês receberam bastante perguntas, eu queria fazer uma pergunta que é relacionada mais à questão mesmo, assim, de convivência dentro de navio, assim, né? Porque vocês me falando de RH, me falando de um monte de coisa, em média, assim, quantos trabalhadores tem dentro de um navio, assim? Depende do tamanho do navio. Os navios da companhia que eu trabalho vão ter em média de 900 a 1.700 tripulantes dentro de um navio. O navio que eu estava por último, por exemplo, a gente tinha uma média de 3.800 passageiros e 1.300 tripulantes trabalhando. A média é essa, mas se for um navio menor, com 2.000 passageiros, vai ter só 900 tripulantes. Então, você sabe a tonelagem do navio que você trabalhou? Eu não sei. Eu lembro que o que eu trabalhava tinha 70 toneladas. Ele tinha mais ou menos uns 800 tripulantes. É um navio pequeno. E mais ou menos uns 1.800 passageiros. É um navio pequeno, que hoje estão saindo as Excel Classes, que são os navios XL, né? Extra large. Que eles são muito grandes, então tem 7.000 passageiros. Logo, você precisa MSC tem lançamentos do ano Você passado. vai precisar aí de 2.500 tripulantes, mais ou menos. Bastante. E aí, como é que fica a convivência, assim, entre os tripulantes? Não entre os passageiros, porque aí é difícil mesmo, toda hora muda. Porque, assim, eu imagino, assim, numa empresa de médio porte, você já tem aquela fofoca, aquela picuinha, aquele monte de coisa acontecendo ali, que já é difícil de administrar. Agora, eu fico imaginando, assim, com tanta gente trabalhando junto ali, e pior, reclusa, né? Como é que fica essa convivência diária? Eu acho que dá pra gente começar falando sobre a divisão ali entre os funcionários de navio, né? Tem o crew e o staff, que aí já são duas classes que não se misturam tanto, né? Mistura. Na companhia... Onde eu estava não se misturavam tanto, mudou, era tudo muito diferente, pelo menos. Eu não sei como está hoje nas companhias europeias, mas, por exemplo, a companhia que eu trabalho americana não tem mais. Uhum. O único que você não pode acessar é quando o navio tem o Officer Mess. Que daí no a meu gente caso, não pode, assim, né? eu era crew na época, né? Que era uma classe um pouco abaixo. O staff tinha locais específicos que só eles podiam acessar, porém eles poderiam acessar as áreas onde Tipo eu o refeitório, estava. né? Isso, exatamente. Eles poderiam acessar qualquer área do navio. Eu, como crew, poderia ir a algumas áreas, inclusive áreas de funcionários, algumas delas eu não podia acessar, porque eu era parte dessa outra classe de funcionários aí, que faz serviços mais manuais, mais pesados, né? Então, isso dificultava um pouco o acesso e a gente não tinha tanta interação com todo mundo do navio. Mas deve ser bem legal trabalhar aí. Mas na hora de se relacionar, todo mundo transa, todo tá? mundo dá um jeito, né? Dá um jeito, querida. Mas é que antigamente existia um refeitório separado. Na companhia que eu trabalho hoje não existe mais. Hoje ainda existem 2 refeitórios, mas um pode ir num e o outro no outro e vira... Fica mais humanizado a coisa, né? Não segrega, não é uma coisa... Só que o Officer Mess, que daí é o oficial, tipo, da ponte de comando ou da parte de casa de máquinas, aí é deles específico, né? Porque eles são servidos, é bem diferente, assim, o tratamento. Porque eles têm uma hierarquia maior e a empresa entende que eles merecem. Eu não concordo, mas enfim, cada um com seus problemas, né? E todo mundo vai no mesmo crew bar, a academia de passageiro é liberada para alguns departamentos e alguns cargos. Geralmente cargos que lidam mais com pessoas também, sim, né? Vão encontrar elas. Que daí é o crew e o staff. O staff geralmente é o guest facing personnel, que é o hóspede que é
O tripulante que trabalha diretamente com o hóspede, atendimento, serviços, né? É quem Aí- consegue se comunicar melhor, né? Que é Isso. exigido essa capacidade de comunicação, né? O crew É, já mas nem tanto, né? dá treta igual, entendeu? Tipo assim, todo mundo treta igual, todo mundo briga igual. Se você faz amigo, você faz um amigo muito forte, e aí um dia você treta e não fala mais com a pessoa. É igual a vida real, gente, é normal. Lembra que eu só- falei de amizade passageira? Exatamente, às vezes a amizade é passageira e às vezes vira um negócio bem legal que você leva pra vida, assim. É. Eu tenho uma amiga que eu fui visitar ela na Colômbia e eu conheci ela no navio. Então, tipo, a gente é bem legal, assim, eu gosto bastante. Então, vamos à primeira pergunta. A pessoa pediu pra permanecer anônima. Essa pessoa perguntou, dá pra... Não, mas peraí. A gente tá aqui colocando a cara a tapa e a pessoa quer manter anonimato. Então, né? Eu sou contra, mas enfim. Né? Eu não vou expor a moça aqui, deixa ela. Ah, uma moça. Essa moça pediu pra não Então por falar. isso que ela pediu pra ser É porque ela perguntou da nhanhada. Ela quer saber, dá pra dar uma nhanhada nas horas vagas? Não, mas peraí. Vocês dividem quarto, né? Ou você tem quarto. Algum de vocês teve quarto separado? Não, Não. só coisa de capitão e Tem oficiais, né? Então, tem alguns cargos que tem quarto solo, que a pessoa mora sozinha. Mas os mortais, a gente divide cabine. Então, é geralmente 2 pessoas na mesma cabine. E aí tem um banheiro, que é só pra vocês 2, ou 2. Mulher divide com mulher e homem com homem. O que nem sempre é bom, mas enfim. Dependendo daí do cargo que você da categoria do seu trabalho, você tem uma cabine que é 2 cabines interligadas por um banheiro. E aí são 4 pessoas dividindo o mesmo banheiro. E aí tem os cargos, que geralmente é gerente ou oficial, que daí tem o quarto separado só dele. E Deve aí ser ele fica bem mais sozinho com o tranquilo. banheiro só dele também. Daí o quarto é maior, cama de casal, tem um sofá, várias aventuras. E agora então eu fiquei realmente curioso, porque dividindo o quarto, como é que faz? Tipo, coloca uma toalha vermelha na porta? A gente coloca meia. Quando eu trabalhei, a gente trabalhava em horários opostos. Então, Mas aí se a pessoa... o meu colega trabalhava de madrugada e eu trabalhava durante o dia. Não, mas se o cara tá com dor de barriga, ele vai chegar na cabine dele, você vai estar metendo, e aí? Nem sempre aconteceu. Mas aconteceu. Já aconteceu comigo, olha, Foi. eu vou te falar, não Na verdade, é? foi depois. Eu tava tomando banho e tinha alguém A lá minha colega sem de roupa. cabine abriu a porta e a gente tava no meio do rally rola, rapaz. Pegou no flagra. Pegou no flagra. O menino, coitado, ficou lá suando frio. E aí eu fechei a cortininha e nós ficamos assim, esperando ver se ela... Tava tudo escuro, as roupas no chão. A gente esperava que ela fosse só... Ui, sabe quando você apega e daí você... Opa, vou sair? Ela Pô, ficou, ela vou sair, começou... já Ela volto. sentou, ela ficou mexendo no celular. Aí ela... Jackie, isso, me responde, não sei o quê. E eu... Olhando pro menino, o menino suando ali na minha frente. Mas ela não percebeu? Ela não percebeu, mas as nossas roupas estavam todas no chão. Quem que não Ela percebe? pensou que era só uma cabine bagunçada. Aí eu peguei e falei assim... falei o nome dela e falei... Eu não estou sozinha. Ai, desculpa, eu já tô saindo. E saí. A gente nem terminou, porque perdeu o tesão ali na hora. Quer dizer, eu ainda fiquei com tesão, mas o menino foi embora. Pro homem é um pouquinho No mais seu difícil. caso foi mais fácil, porque já tinha acabado. Não né? tinha acabado. Não, eu tô Não, caso do no Robson. meu. Ah. Não, então, é assim. Agora, a foda interrompida é a pior, né, cara? Cara, eu... Exatamente. Mas não sei se foi mais fácil. Acho que foi mais fácil porque eu tava no banho. A minha cabine, felizmente, tinha um banheiro privado, né? Então eu tava no banho, o menino que tava do lado de fora, completamente nu. E de repente o outro abriu a porta, olhou e saiu. Tudo bem, nunca conversei com ele a não, respeito, tudo porque eu bem, logo em seguida desembarquei Já aconteceu também. também de abrir a porta, vir a bunda do cara e fechar. Ai, Já gente, quem aconteceu, nunca viu né? uma bunda, um pinto, uma perereca ali? Não, mas agora eu lembrei que esse menino, ele foi pra cabine dele, daí a minha colega de cabine saiu, e eu liguei pra ele depois, volta aqui terminar o serviço. Ele voltou? Voltou. Ah, então pronto. Terminou bem Não perdeu terminadinho. completamente. Se livrou da dor de cabeça, porque você sabe que, né, essa interrompida dá uma dor de cabeça, né? Não, eu não serviço pela metade, não. Volta a terminar, filho. É isso. Mas enfim, aí depende, assim, por exemplo, se teu colega trabalha em outro horário, que era o meu caso, a minha colega de cabine, ela voltava pra cabine umas 11 da noite e eu terminava às 6, então eu tinha das 6 às 11 pra relaxar. E aí... E aí... Quem vê pensa que mexe tudo isso, né?
transante, né? Ela é. Ultimamente não estou transando tanto, já transei mais. Todos nós vamos envelhecendo um pouquinho, a gente vai Novamente, optando pela ele qualidade. tá mencionando a minha idade aqui, A gente vai né? pensando na qualidade, não na quantidade. Exato. Mas é inevitável, não estou falando que você seja velho. Aí tá me mas chamando de sabe velha, velha também transa, aí, rapaz. Tá bom, mas nessa brincadeira toda aí agora eu quero saber. Tem gente que pratica o celibato, que, tipo assim, consegue ficar 6 meses, 9 meses, no caso do teu navio ali, sem praticar. E aí vou completar a pergunta. Qual foi o maior período que vocês conseguiram se manter sem? Eu acho que tem, mas sabe que, assim, Tem, como eu na nossa tenho uma vida, amiga- no dia a dia, são aquelas pessoas um pouquinho mais rabugentas, né? Mais mal-humoradas. Tem uma amiga que ficou o contrato inteiro agora, a gente trabalhou junto, ela não nem sequer olhou para ninguém. Ela não ficou 8 meses a bordo. Mas ela é toda uma questão, assim, mas enfim, ela não pegou ninguém, eu tenho certeza absoluta que ela não pegou ninguém nesse período ali. Mas eu Não vou te pegou. falar, viu? Quando eu embarquei, eu tomei um choque, assim, não consegui achar ninguém bonito, Tem atraente o essa questão suficiente. também, E exato. foi um bom tempo, assim, sem nem pensar nisso. Porque Só são que o várias tempo vai culturas, né? passando, né? A necessidade fisiológica ali vai mudando o seu conceito. Você vai começando a achar as Necessidade pessoas fisiológica. bonitas A e etc. necessidade fez você baixar a régua. Fez. A régua baixou feio, assim, baixou muito. Porque era a necessidade, né? Mas eu posso estar sendo um pouquinho exagerado, né? Mas é que assim, sei lá, é tanta coisa pra você pensar que o começo você não consegue chegar lá pensando, eu vou chegar e vou transar igual Eu já maluco. chego pensando. Não, eu não sou assim, né? Então... Eu não sei, mas eu acho que seria a primeira coisa que eu ia pensar. Não, hoje eu acho que com o nível de sei lá, de maturidade que eu tenho, eu pensaria sim, não ficaria muito preocupado com outras coisas, não. Mas assim, sei lá, naquele momento que eu embarquei, eu tinha 20 anos, fiz 21 anos a bordo do navio, então, sei lá, era muito novinho, tava descobrindo muitas coisas da vida, não foi a primeira preocupação. Mas depois de uns meses aí começou a acontecer e não parou mais. Mesmo, eu já chego sabendo o que eu quero, entendeu? Experiência traz... Vocês não me responderam. Qual foi o maior período sem? Eu, 1 ano. Não deu Um um ano. Não deu 1 ano. Foi na época da pandemia, porque o meu ex-namorado, a gente teve um remember, e ele me passou Covid. Daí eu fiquei puta e falei, não vou pegar ninguém até essa porra desse Covid não passar. E aí eu peguei Covid dia 7 de setembro de 2021. Não, 2020. Eu só fui pegar alguém de novo dia 26 de agosto do ano seguinte. Então foi quase 1 ano ali que eu não peguei ninguém. Eu acho que foi uns 4 meses, mais ou menos, embarcado. Uns 4 meses. Sem nada. Daí rolou a primeira vez, daí rolou depois, daí eu me soltei um Rola. E rolou todo dia. Pronto, adoro. Gente, 4 meses embarcado, você tá subindo a escadinha lá, né? Como é que é a escada que o rapaz subiu lá pra não perder o navio? Mais ou menos isso. É tipo isso. É que assim, são necessidades, às vezes você trabalha tanto que você nem lembra, tipo, Exatamente, é o que eu tô falando. A rotina não é uma rotina fácil, né? Não. Mas assim, você pode levar brinquedos, entendeu? Eu sempre levo. Esse último contrato eu não pude levar. A única complicação ali é passar no aeroporto com os brinquedos. Então, né? porque eu embarquei em Dubai. Não sei se vocês sabem, mas Dubai você não pode levar vibrador. E eu não Na pude. verdade, não pode nem no Brasil, tá? Eu, inclusive, já vou deixar aqui um negócio pra vocês. A Receita Federal do Brasil, ela proíbe você trazer brinquedinhos. Mas eu posso levar. Se eles não abrirem a mala, sim, porque quando você volta pro Brasil, existe a chance de você cair ali, Você né? perde os brinquedinhos? O que o cara vai fazer com o meu vibrador? Enfiar no cu? Existe uma lei no Brasil que diz que é proibido você trazer do exterior qualquer coisa que Conteúdo sexual. seja vexatória para o agente fiscalizador. Então, por exemplo, assim, o cara vai lá, deu a luz vermelha ali, você tem que ir lá e ele vai abrir tua mala. E de repente ele abre a tua mala, tem lá um rolo de 1 metro. Enfim. Porra, mas eu não vou levar um console. Quem que enfia isso aí no... Ô, Cacá, 1 metro, velho? Que isso, jovem? Tá aí o Não, tipo de mas coisa. eu- Eu normalmente penso assim, tem turistas que viajam pra comer, tem turistas que viajam pra visitar praias e turistas que viajam pra comprar brinquedinhos sexuais. Caramba, Gente, cada um com suas... interessante, né? O que eles têm a ver com o meu vibrador? Eu não gostei disso aí, não. Pô, o vibrador eu comprei no Brasil, tem até uma nota fiscal. Não gostei desse Enfim, brincadeira. mas acho que deve ser aquele tipo de lei assim que se aplica em um caso extremo. Existe a lei, então talvez, dependendo Não tem do problema, humor se o do cara olhar lá, e falar, você não pode levar, eu vou falar, tudo bem, enfia. daí você vai preso, né? Acho que não vai ser legal. Não, aí esse contrato eu não pude levar, porque eu embarquei em Dubai, e Dubai tem a lei lá, não sei das Você quantas. pode ir presa. Eu podia ir presa em Dubai. Aí eu falei, quer saber? Não vou levar.
E aí cheguei lá, tive que recorrer a quê? A homem. Não tinha outra opção, entendeu? Tadinha. É triste, né? Nossa, foi difícil. Enfim, se virou, né? Coisa que a gente tem que fazer, né? Enfim, aí assim, se você se interessa por um boy que tem cabine solo, é ótimo. Dá pra sentar linda. Acontece que se você se interessa por um boy que não tem cabine solo, você vai ou trazer ele na sua cabine quando você tem a hora vaga, ou ir na cabine dele quando ele tem a hora vaga. A questão é que a sua cabine, se for a cama de baixo, tem aqui, e se for a cama de cima, também. Então, assim, tem várias técnicas que dá pra fazer. Levantar a perna aqui, tarará, tarará, mas é De desconfortável, de ladinho. De ladinho acho que deve ser mais confortável. É, de ladinho é bom. Porque, tipo, Ou papai e de quatro mamãe, tem só condição. que não... Não, de 4 daí é em pé que a gente faz. Não é bem de 4, é de 2. De 2, Ou no chão também. Mas enfim, a gente dá um jeito, né? Não. Mas assim, Ser conselho... humano é um bicho difícil, né? Quando ele quer. Conselho pra você, gata ou gato que tá me assistindo. Quer pegar alguém no navio? Pega alguém que tenha cabine solo. Já vai fazendo screening assim, sabe? Já vai, aquele ali. Entendeu? Porque, olha, é complicado fazer coisinha naquela cabine em cima ali. Não dá fácil, não. Já bati a cabeça várias vezes. Já vou dar aquela dica pra você que não tá pegando ninguém. Vá trabalhar embarcado e trabalhe o suficiente para ter uma cabine solo, porque aí, ó, metade do navio vai querer dar pra você. E isso é real. É Isso é real. Eu nunca fui muito de ligar, assim, pra rank, a hierarquia, quem que é chefe, quem que não é. Mas aí, quando eu descobri que quem era gerente, chefe e tal, tinha cabine solo, eu meio que foquei mais as minhas buscas, assim, entendeu? Facilita um pouco. Porque eu quero ter vida boa, né, bebê? A próxima pergunta é de uma pessoa muito importante. Essa pessoa se chama Robson. Não sabia que era minha agora. Ele pergunta: qual é o tamanho da sua mala? E qual que foi o emoji? O emoji é... O tamanho da mala. Depende. A companhia te dá uma... Se ela compra a sua passagem, ela te dá uma... Enfim, você pode levar 2 malas de 23 quilos. Ela te dá um peso. Ela te dá... assim, a passagem que ela compra já é com 2 malas de 23 quilos cada uma. Se a companhia... Se você vai comprar a sua própria passagem, porque dependendo da companhia, o primeiro contrato, você tem que comprar a sua própria passagem, aí vai depender do que você vai comprar. Entendeu? Se você tiver o Siemens Book, que é um documento que você pode fazer quando você estiver trabalhando a bordo, você é considerado seafarer, marinheiro. E aí você tem direito a bagagem de 32 quilos cada uma. Se você estiver voando Qatar Airways, ou se você estiver voando Qantas, é 32 quilos cada uma, dependendo... Enfim, depende de várias coisas. Mas de praxe, você tem direito a 2 malas de 23 quilos para você levar. Geralmente, eu vou com 2 malas de 15 quilos cada uma, dependendo, e eu volto com 2 de 23 e uma de 10, que é a mala de mão socada. Porque eu trago presente para todo mundo da minha família. E a última vez que eu fui, eu resolvi trazer moletom. 10. Por quê? Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu me arrependi tanto. Mas enfim, isso é a questão da mala, é isso. Você sempre vai ter direito a 2 de 23 quilos. Percebe que é uma compra inútil, né, Robson? Porque trazer boletom vindo pra Foz do Iguaçu... Gato, mas tá frio. 2 meses do ano. Não, tá todo mundo usando, tá todo mundo... Não, mas eu vou falar, quando eu era bem gordinho, eu não sentia calor. Eu não sentia frio. Eu sentia muito calor o ano inteiro. Agora que eu emagreci bastante, todo, digamos, meu peso ideal, eu sinto frio, às vezes nem é dia assim de muito frio. É dia normal, eu começo a sentir frio, tenho que desligar o ar-condicionado, tenho que fechar a janela. Mas eu sinto frio toda hora, por que eu não sou magra? Eu não sentia, não sei. Não senti. Sempre sentia muito calor. Não gostei dessa resposta. Mas enfim, moletom é bom. Não, tá todo mundo usando. Só que eu me arrependi muito de ter trazido. 10 moletons numa mala, enche uma mala, né? Pelo volume, não, pelo foi peso, né? praticamente um lado de uma das malas foi só moletom. A próxima pergunta é: qual a parte ruim que ninguém conta? Depende. São muitas partes ruins, né? São muitas partes ruins, porém são muitas partes boas que compensam. Acho que a balança dela fica um pouquinho desnivelada. Pra mim tem muito mais vantagem do que desvantagem. Pra mim, tem 2 desvantagens. Pra mim, hoje, na minha concepção.
no meu histórico de vida, enfim, pra mim coisas que ontem eram importantes hoje já não são mais. Então, pra mim, ficar longe da minha família é uma coisa que realmente me incomoda, que eu não gosto, e ter que dividir cabine. São as duas únicas coisas hoje que me incomodam demais. Quando eu estou lá, me incomoda a comida. Mas tem opções. Tipo assim, tem um buffet com mais de 40 opções de comida. Mas eu sempre escolho a mais gordurosa. E aí eu sinto muita dor no estômago, e daí eu engordo, enfim. Tem várias opções. Assim, a comida, quando eu estou lá, a comida me incomoda bastante. Porém, pontos negativos hoje que eu diria pra mim que é mais difícil é ter que dividir cabine com outra pessoa e ficar longe da família. Essas são as coisas que pra mim, tipo, não dá. Tipo, realmente, assim, é foda. Eu achei que os pontos bem difíceis, no meu caso, foram para além de ter que ficar longe da família, né? Ficar longe da família com certeza é um ponto muito negativo. A cabine é bem ruim também, mas em geral a questão da comida era muito diferente, era muita culinária indiana, temperos fortes, mas eu nunca tive dificuldade em me adaptar à comida, sabe? Eu me adaptei muito bem a essa questão de comida e eu acho que diria que seriam basicamente esses dois pontos mesmo, ficar longe da família e ter que dividir a cabine. Eu dividi a cabine com 2 brasileiros e com um indiano. Com os 2 brasileiros... 4? No tempo que eu fiquei lá, foram 3 pessoas que eu dividi. Tá. Um deles foi um menino do Tocantins, que foi um querido, que a gente também quase não se via. Você pegou ele? Não, naquela época eu nem pensava nisso, ele não era meu tipo, não. Era só um menino muito querido mesmo, que a gente ficou, assim, um amigo. Foi no começo, viu? Já tava carregando lá em cima. Não, nem era por isso, era o meu amadurecimento dentro dessa situação aí que não estava certo ainda, então não rolou interesse mesmo. Mas enfim, eu dividi a cabine com esse colega e foi muito legal. A gente quase não se via, quando a gente se via era só algumas palavras, a gente trabalhava em horários alternados e tal, então era bem tranquilo. Se você der a sorte de ter assim, exato, é maravilhoso, muita sorte. você quase não encontra a pessoa. Porque depois foi um menino do Rio de Janeiro também, e sinceramente foi péssimo mesmo, sabe, ter dividido a cabine com ele. Era um menino desleixado, meio, sei lá, não foi uma experiência legal. Foi esse que me pegou lá com o outro, enfim. E aí depois, antes dele, na verdade, eu dividi durante umas 3 semanas com um menino indiano. A gente não se comunicava muito bem, os costumes dele eram muito diferentes. Muito diferentes. Cheiros, enfim, acaba sendo bem difícil, sabe? A gente não percebe essa questão de cheiro, de higiene, quando a gente mora na casa com a nossa família, que todo mundo tem os mesmos costumes, né? Mas quando a gente divide com alguém que é de uma cultura tão diferente da nossa, como a Índia, por exemplo, a gente começa a prestar atenção nisso e é bem incômodo, vou ser honesto com vocês. A alimentação deles é diferente. A alimentação é diferente. Acaba que o odor corporal deles é bem diferente. É muito diferente, sabe? Era bem difícil essa questão. Então, realmente, sem dúvida, dividir cabine é um dos maiores problemas. É o maior nessa desafio. questão. Pra mim Voltando aí pra essa questão da alimentação, rola um arroz e feijão, uma feijoada em algum momento aí, não? No meu navio não rolava um feijão nunca, e o arroz não era o nosso arroz soltinho, era arroz... É o arroz Unidos Venceremos. E não é arroz asiático que é bonitinho ali pra colocar no sushi, é um arroz bloco. Cozido assim que vira um bloco mesmo, e você corta ele e serve no prato. Exato. É quase uma lasanha de arroz. E aí é muito caldo, né? Muito caldo com peixe, com frutos do mar. A gente tá no mar, né? Então é muito frutos do mar. Pra quem não gosta, já é um belo de um problema. Eu sempre gostei muito. Mas assim, não tem. A culinária lá é muito diferente do que nós estamos acostumados. Então, quando a gente desembarca em Porto do Brasil, a primeira coisa que a gente vai fazer é comer um prato feito ali, um arroz e feijão. A minha companhia não faz Porto do Brasil. Então, o que eu faço? Eu levo, não sei se vocês já viram no mercado, tem aquela feijoada em lata. É bom, eu levo 2. Ou tem um feijão a vácuo, que não é feijoada, daí é o feijão. Eu levo também. E aí, no navio, a gente tem acesso a micro-ondas, né? Então, eu abro a lata ou eu rompo lá aquele feijão a vácuo e eu esquento. E com esse arroz horrível aí, eu boto sal lá e fica certo. Boto um salzinho, a pimentinha. Aí eu levo farofa também. E aí dá um saborzinho brasileiro no bagulho, entendeu? Aí, assim, eu levo umas 2 ou 3 unidades e ao longo dos 7 meses que eu fico embarcada, às vezes me dá uma vontade, eu vou lá e como. Outra coisa também que eu faço dependendo do lugar onde o navio para, tem uma churrascaria brasileira, tem um restaurante brasileiro, tem alguém que sabe fazer feijão. É o olho da cara? Né? Mas
Na Quando você tá longe de Austrália, eu casa- achei uma churrascaria que era $65 australianos por pessoa. Deve dar o quê? Uns $50 americanos? 45, mais ou menos. Dava na época, eu gastei $100 australianos, porque daí eu tomei caipirinha, daí eu pedi cerveja, etc. Deu um total de $100, o que dá hoje uns R$300, mais ou menos. Eu gastei. Dólares australianos. Porque eu tava na Austrália, né? Seria Daí perto do que aí numa churrascaria em São Paulo, por exemplo. aqui em Foz mesmo. Saiu mais barato. Aqui em Saiu Foz. mais barato do que uma churrascaria em São Paulo. Eu tá? acho que São Paulo é mais caro é. mesmo, né? Aqui em Foz, dependendo da churrascaria, eu acho que não gasta isso, né? Não sei, Não sei. sinceramente eu não Não. sei, mas não acompanho. Não Mas não gasta deve isso. passar de R$200. Aqui em Foz, nenhuma delas passa de R$200, né? A não ser, obviamente, tem com show. E tem lugares aí que servem, são steakhouses, né? Aí eles cobram pela peça e tal. Nem. Aqui, você pode descer aqui no Confins. Ali que eu tava pensando, aqui Não, aqui é atrás. R$150, R$160 a média do prato. Ah. Obviamente que aí você tem drinks, bebidas e tudo Esses mais. dias um aluno meu tava comentando que ele foi numa churrascaria aqui e pediu um Wagyu e pagou mais de R$250 naquele bife. Porque é uma carne específica lá e Sim. tal, mas pô, ainda assim, né? Tá comendo uma coisa específica que vem de longe, né? Agora, acho que não tem mesmo em Foz do Iguaçu nada tão Mas caro eu vou assim. falar pra vocês, valeu a Agora pena. você pega, por exemplo, churrascarias assim conhecidas de São Paulo, como Fogo de Chão, Bento Aragano, enfim, essas que tem inclusive no mundo todo, né? A Fogo de Chão virou uma franquia. É R$300 o rodízio. Eu não conheço. Mas ninguém. eu não me arrependo. Pagaria de novo. Eu só não fui de novo porque eu não tinha companhia. Porque daí sozinha eu não queria ir. Porque ninguém queria pagar, porque todo mundo achava muito caro. Mas o negócio gerenciado por brasileiro é feito por brasileiro sim. mesmo? Inclusive o garçom, garçonete, todo mundo eles eram brasileiros. Muito legal. E também tem em Ensenada, no México, tem uma churrascaria brasileira, só que lá é muito mais barato. Lá é tipo $30 por pessoa. $30 americanos. Tipo ir no gaúcho. Vai dar uns R$150, o que daí já é ok, né? Bem mais tranquilo. Uma dúvida pra você, você vai pro México agora, né? Vou. Você vai pro lado ali de Cancún, né? Sim. Que é Atlântico. Uhum. Tá? Você não vai pro lado do Pacífico, então. Eu sou ruim de geografia. É que assim, o México tá ali, né? Tem dois oceanos, né? Digamos que a gente tá olhando o mapa aqui agora, que tá aqui na nossa frente. Aqui, né? Flórida. Então, do lado da Flórida ali você tá, né? Do lado de Cali. Ali é o Oceano Atlântico, né? Ok. E do outro lado do México, que é o lado contrário de Cancún, É o Pacífico. Você tem o Pacífico e você tem Barra Califórnia. Que é Barra Califórnia é onde fica Ensenada. Então você já foi. Já pra aquele fui. Eu fiz Cabo San Lucas, Ensenada e Catalina, que é Califórnia. Porque pelo que eu entendo ali, né, no mapa, né, Estados Unidos, México e, enfim, América do Sul, você fica ali passeando ali entre as ilhas É do, tipo o do Golfo Caribe, né? ali no Golfo do México, Uhum, mas vai eu pra sou lá. ruim de geografia, então a pessoa fala pra mim Pacífico, Atlântico, eu não entendo nada. Eu sei que eu vou para Cozumel, Progresso, Costa Maia. Esse é o roteiro. Aonde que é no mapa, não sei, mas é lá que eu vou. E aí Cozumel tá perto de Cancún, se eu não me engano, eu acho. Sim? Também não sei. Ó, a gente vai colocar o mapa aqui na tela. Coloca porque eu não sei. Playa del Carmen é um lugar que é perto de Cancún, não é? Não sei. Gente, eu sou muito ruim de geografia, me desculpem, me perdoem. Sou ruim. Esse mapa é muito Aí eu velho, tava né? pensando, tem um mapa aqui atrás pra gente apontar? Mas não dá pra ver. Não, ele é um mapa antigo. Enfim, não dá. Aí. Peraí, tem mais pergunta. Qual país ainda não conhece e quer muito conhecer? Eu quase fui pra Tailândia, agora, nessas férias. Aí eu decidi ir pro Catar. Por que eu não fui pra Tailândia? Porque eu falei que na Tailândia eu irei com o amor da minha vida. Eu não quis ir pra Tailândia sozinha, mas é um lugar que eu queria muito ir, que eu quero muito ir. Tá, é o top 1 da minha lista, mas eu vou com alguém. E tipo assim, eu não quero ir sozinha, eu quero ir com o amor da minha vida. Só uma pergunta, tá aberta as inscrições, o pessoal pode deixar nos comentários aqui, não? Pode? Tô solteira, livre e safada. Tem poucos lugares, na verdade, que eu visitei, né? Foi só um contrato, então foi bem breve, eu não consegui visitar muito lugar aí. Mas, assim, ultimamente eu mergulhei de cabeça na cultura chinesa, estudando a língua, praticando Kung Fu. Pegou chinês também?
Não mergulhei tanto assim. Ainda mergulhei, mas estou aprendendo a ler, falar, escrever, aprendi Kung Fu, gosto muito da medicina, acho a cultura fantástica, então China com certeza é um dos países que está aí no top para eu conhecer, sabe? Eu gostaria muito de poder passar em qualquer canto ali da China para Sim. conhecer. Não, a China é um país que eu gostaria de visitar também. Amo a culinária, mas fantástico. que eu iria hoje, tipo, que eu compraria uma passagem pra conhecer, seria o Vietnã, que eu tenho muita vontade de conhecer. O Laos, pra quem assistiu Breaking Bad. Não Breaking Bad, não é isso, essa série. Aquela, Prison Break. Prison Break. Por causa do Prison Break, eu tenho vontade de conhecer o Laos. Enfim, porque não sei. Mas é países que eu gostaria de conhecer, Vietnã e Laos. E a Tailândia, mas com alguém. Então esses seriam os lugares assim que eu iria. Eu acho que o Eurotour hoje em dia é meio overestimated. Tipo, já fui, superestimado. Não, eu quero voltar pra Europa. Mas assim, eu acho que um Asian Tour, um mochilão na Ásia, alguma coisa assim, me parece mais atrativo do que ir pra Europa. Eu quero ir pra Europa de novo, tenho vontade. Sempre bom voltar, sempre tem alguma coisa que faltou, né? Faltou alguns países, eu tenho até um roteiro meio que na cabeça assim pra ir. Porém, a Ásia me atrai mais nesse momento, eu iria pra Ásia. Por exemplo, eu queria muito conhecer Singapura. Porém, eu fui já. Só que foi muito louco, assim. Porque eu botei na cabeça... como é que fala vision board em português? Vision board. Sabe? Às vezes ela me pergunta essas coisas, eu não sei o que eu respondo. A gente fez uma... Vision board, eu imagino a visão de um quadro. É um quadro, é um quadro. Tipo um esquema ali da viagem. Envisioning your future. Sei, eu entendo o que você quer dizer, mas eu não sei como traduzir isso. Tipo isso. Então, assim, é um quadro que a gente fez no navio, inclusive. É uma atividade bem corriqueira nos Estados Unidos que eles fazem o vision board. Eu não sei como é que fala em português, é o quadro de desejos, sei lá. Você põe lá o que você... É tipo o segredo, lembra? Que você... alguma coisa assim? Tipo, você põe lá o que você quer fazer da sua vida. Então, a gente fez uma atividade Não, mas é tipo o que você quer fazer da sua vida no momento ou como você quer estar no futuro, tipo... É tipo isso, vamos supor, o Vision Board do ano 2023. Eu coloquei, a gente fez mais ou menos em agosto do ano passado, eu coloquei algumas coisas. Que na época eu queria casar, queria ter filho, queria ter um carro, queria emagrecer, queria parar de fumar, parei de fumar, ok? Coisas assim, queria ir pra academia, comecei a ir pra academia. Então, tipo, e eu tinha colocado uma foto de Singapura. Só que eu não sei porquê. Eu tinha vontade de conhecer, mas tipo, eu queria conhecer. E eu botei a foto de Singapura. Quando eu recebi meu contrato, veio pra embarque na Singapura. Eu falei, caraca, mano. Em questão de um mês, o Vision Board... Um mês nada, foi questão de dias. Veio lá, pá! Singapura. Eu falei, nossa, que louco. Aí mudaram pra Dubai, anteciparam meu embarque pra Dubai, mas eu acabei indo pra Singapura igual. Então, tipo, era um lugar que... Teve um bônus ali. Teve um bônus, eu acabei conhecendo Dubai. Então, tipo, foi 2 lugares, assim, que eu queria muito conhecer. A Austrália eu queria conhecer, mas, assim, eu tenho uma amiga que mora lá há muitos anos, então eu queria muito ir pra visitá-la. Tanto que eu acabei indo visitar ela lá também. Agora tem uma pergunta, gente, que é top das galáxias. É a última pergunta pra gente encerrar aqui com qualidade. Eu tenho até resposta pra essa pergunta. A Juliana perguntou. Na Juliana... Opa, essa pode entregar o nome, é isso? Eu esqueci as outras, eu não falei o nome. A Júlia, não é Juliana, é Júlia. A Júlia perguntou, como que faz pra conseguir esse trabalho? Essa é a pergunta de 1 milhão que eu tô tentando fazer pra vocês desde a hora que a gente começou esse bate-papo, né? Mas como que responde isso? Você já tem resposta? Então, tenho. A primeira resposta é: você precisa falar inglês. Isso é básico. Isso é, assim, pra mim, é tão normal que eu não penso que alguém poderia querer se candidatar sem falar inglês. Mas se você segue algum grupo no Facebook, por exemplo, você vai ver que muita gente pergunta lá: tenho 10 anos de experiência em cozinha, posso me candidatar? Não, você não pode. Por quê? Porque vem hóspede do mundo inteiro. Mas primeiro, primordial, toda a comunicação feita em um navio de cruzeiro é em inglês. Inclusive nos navios que não são americanos, né? Exato. Eu trabalhava em um navio italiano e a comunicação era primordialmente em inglês. Sim, se você falasse italiano, facilitava, mas não era. Sim, porque tem gente do mundo inteiro. Então, como é que você quer? Chateado agora, eu já tava deixando dela e ia pro seu, quero só fazer assim. Não. Não, então assim, tem gente do mundo inteiro.
tem pessoas da Índia, Indonésia, Filipinas, italiano, espanhol, americano, inglês, tudo. Não para mais. Não para. Então, assim, tem gente do México, do Peru. Você tem que ter uma língua que se fale, todo mundo fala igual. Então, é necessário, mandatory, você tem que falar inglês. Vamos combinar uma coisa a partir de agora e para os próximos programas e próximos podcasts, se houver, que a gente nunca mais vai juntar a palavra, aliás, esses dois países na mesma frase. México e Peru, tá bom? México, Peru. México e Peru. Adoro. Ok. México, Peru. Adoro. Assim, falar inglês. Tá. Só que assim, você não tem que ter um nível proficiente para entrar, né? Você É. pode ter uma comunicação mais básica Mas e aí saber isso bastante sobre a sua área, né? Isso vai interferir em qual área você vai Exatamente. trabalhar. Então não adianta assim, eu tenho recepção, eu tenho experiência na recepção de 10 anos, mas meu inglês é básico. Eles não vão te colocar na recepção do hotel, do navio, porque você precisa resolver problemas. Se você não consegue se comunicar de forma proficiente, como que você vai resolver o problema do cliente? Não dá pra ficar fazendo mímica, não dá pra dar o jeitinho brasileiro. Porém, né, como eu embarquei naquele 13 anos atrás, aí eu não falava como eu falo hoje, por exemplo, não tinha nível Não era de professor proficiência. Não era professor, não estava nem perto de ser. Eu consegui uma vaga, eu consegui entrar porque meu inglês já era suficiente aí, sei lá, Mas qual que era a sua vaga? Era uma vaga interna, né? Eu trabalhava com o meu chefe e, pra falar a verdade, eu falava melhor espanhol, então eu me comunicava com ele espanhol porque ele era Exato. hondurenho. Então, Isso acontece muito são a bordo. coisas. Só que você não vai conseguir uma vaga boa, né? Você vai Exato, conseguir embarcar, mas não é a melhor exato. vaga. Por exemplo, na companhia que eu trabalho, para você trabalhar com excursões, com recepção, com RH, o nível de inglês que eles exigem você tem que tirar 90% num teste que eles mandam você fazer. E não dá pra mentir no currículo, né? Não dá pra falar, eu não, falo não dá. fluente e Você não faz poder o teste. provar. Você reprova. A companhia que eu trabalho, você faz um teste. Ele chama Marlin's Test. Você pode procurar no Google se vocês quiserem, ver no YouTube, tem como que é esse teste. Ele chama Marlin's Test. Dá pra colocar o link, Cacá? Pra galera ver? A gente coloca... aparecendo na tela aqui. Bora, é isso aí. Então, esse teste, eu tirei, na época eu tirei acho que 96. Teve gente que trabalha comigo que tirou 100. E eu falei, nossa, tirou 100, eu tirei 96. Porra, 96, cara, é muito bom. Entendeu? Eu fiquei nervosa, daí tá. Aí, por exemplo, para trabalhar na cozinha, nesse cargo que o Robson foi, na companhia que eu trabalho hoje, o nível de inglês exigido é 70. Você tem que ter Eu não sei como era meu nível naquela época, mas eu já me comunicava muito bem, assim, na medida do possível. Sim. Hoje, claro, eu tenho uma capacidade de falar o que eu quero, da forma como eu quero, e ser entendido da forma como eu quero, na prática, né? Mas naquele tempo não, eu conhecia palavras básicas, formava frases simples, então exige realmente, se você quer trabalhar no navio, você tem que primeiramente investir num curso que te dê capacidade de conversação. Isso. E não é só conversação, né? Dependendo do cargo, vai exigir escrita, Precisa vai exigir escrever, leitura, exato, interpretação de texto, então não tem como escapar disso. Não tem. Não dá pra ir só com espanhol. Tem uma outra coisa também, né, Robson? Por exemplo, se você estava num setor específico, existem palavras técnicas que o inglês básico não cobre, né? Exato. Não, exatamente, é isso que eu falava, assim, se você não fala o inglês muito bem, você não fala fluentemente, saber pelo menos o vocabulário instrumental ali da sua área ajuda. Por exemplo, uma entrevista que eu fiz era para ir trabalhar na área de restaurante, de cozinha, de realmente preparo de alimentos. Eu não sabia nomes de coisas, nomes de, sabe o nome daquele coiso ali? Eu não sabia isso. Então eu fui reprovado nessa entrevista. Aí, ó. Mas aí houve uma outra que eu teria outras pessoas me ajudando, então eu fui aprovado e No embarquei. meu caso, por exemplo, eu já falava inglês fluente desde os 15 anos de idade. Porém, quando eu fiz a entrevista para trabalhar em navio de cruzeiro, eu não tinha experiência profissional em nenhuma área específica. Eu trabalhava com atendimento, tinha experiência com atendimento. Porém, eu não tinha uma carreira ou alguma coisa ali para dizer, olha, eu trabalhei, eu fiz. O que eu consegui? Vaga de camareira. Entendeu? Então é isso que eles fazem. Quando você não tem uma experiência em alguma carreira específica, em alguma área específica, eles vão te dar a vaga, porque tu fala inglês, tu tá disponível, tem grana para bancar os cursos, tudo que tem que fazer. É isso que eu ia falar, né? E a agência tá procurando, Tá recrutando, ela precisa, exato. então ela vai te enfiar em qualquer Ela lugar. vai te dar, só que ela vai te oferecer a vaga que ela quer. Porque as agências, as companhias de cruzeiro mandam, eu preciso de 100 pessoas para essa vaga. Então a agência vai te oferecer. Aí você só aceita se você quiser. Você fala assim, não vou, não quero limpar chão.
você não vai. Eu não tá sei tudo bem. se foi com você, você passou por isso, mas eu aceitei aquela vaga porque eu não sabia o que eu ia estar fazendo exatamente. A Claro, descrição era muito vaga. exato. Eu não sabia o que eu ia fazer exatamente. Se eu Aí, ó, soubesse... O inglês básico aí também atrapalhou, né? Não, mas não, pior que não, foi tudo aqui no Brasil. Eu falava em português com as pessoas, mas a agência não me dava detalhes, não me dizia exatamente eles assim, não ó, davam, é isso que você vai fazer e pronto. Não, você vai fazer algo desse nível nesse local. Você é ajudante disso, você vai fazer isso. Chega lá, cara, você se lasca. Eu Trabalho cheguei lá, pesado. não sabia fazer cama, não sabia. E eu cheguei, a moça perguntou, você não sabe? Eu falei, não, mas você tem experiência, a sua agência mandou você com experiência. Eu falei, não. Acho que alguém mentiu. Eles E tiveram não que fui me eu. ensinar como fazer as coisas que eu não sabia. Eu não sabia. Gente, uma pergunta assim. Vocês falaram que tem muitos cruzeiros que fazem aqui no Brasil, né? E para esses cruzeiros especificamente, existe uma demanda maior de contratação. Mas é temporário, né? Ou você consegue, por exemplo, uma vez que você foi contratado, né, para fazer essa temporada de Brasil, o navio, quando ele vai fazer a temporada em outro lugar, ele te leva também. Exato. É que você tem um contrato a cumprir, o né? teu Você não fica contrato- 6 ou 8 meses na Sim. costa brasileira, né? Só o verão, o forte do verão, né? Por exemplo, o contrato começa em novembro, quando os navios vêm para cá, você embarca aqui, vamos supor, você embarcou no Rio de Janeiro. Você vai fazer esse contrato no Brasil até abril, que é quando os navios vão embora, em média, e você vai junto. Você vai para Europa, ou para onde o navio for. Se o navio for para China, você vai para China. Esses navios brasileiros, ou você embarca no Brasil e desembarca em outro local, ou você embarca nesse local e vem para o Brasil, né? Mas o seu contrato vai ser ali, a extensão que ele for. Se for 6, vai ser 6, se for 7, vai ser 7, se for 9, vai ser 9, e assim vai. Então, de qualquer maneira, no mínimo, você vai cruzar o hemisfério. Exatamente. Depende. Vai trocar de oceano, vai É, cruzar que continente, mas não... Se você for trabalhar numa companhia... desculpa, você falou brasileiro. Isso. Viajei na maionese. Não, é exatamente o que ele falou, né? Você vai sair do sul pro norte ali pra... Porque for- navio, ele nunca perde tempo no inverno, né? A não ser que ele seja cruzeiro específico no Alasca, na Rússia, etc, né? Senão ele tá nas praias, né? O povo quer ir pra praia, visitar, ver local ensolarado. Então, verão no Brasil, ele vai estar aqui na América do Sul em geral, né? Sim. É verão no norte, ele vai estar lá no norte explorando essa parte de praias, né? E de ilhas e tudo mais. Então, basicamente é isso. E na questão de trabalho, é isso. Você tem que falar inglês. Tem que falar. Até porque toda a parte de segurança, de procedimentos a bordo, é tudo em inglês. As placas dentro do navio, de saída, fogo, etc., é tudo em inglês. Então tem que ser. A comunicação, o anúncio do capitão, é tudo em inglês. Então você tem que falar inglês. Segundo, a experiência que você tem, ela tem que ser de acordo com a vaga que você está buscando. Então, se você está buscando uma vaga na recepção e você não tem experiência na recepção, sinto muito, você não vai conseguir a vaga. A não ser que você seja um excelente mentiroso. Aí, talvez. Não sei. Mas é engraçado assim, que eu não trabalhei em navio americano, né? Então, o nível de inglês que era falado a bordo ali, eu me considerava um bom falante naquela época e tal, mas assim, dentro dos limites, pronúncia e tudo mais. Mas a pronúncia que eu ouvia dos colegas, ninguém usava preposição, conjunção, era assim o inglês, tipo... Gente, eu acho isso aí fantástico. Eu tenho muito problema de inglês com americanos, porque com todos os outros a gente olha... Então, e assim, uma vez um cara tava parado com a bandeja assim, e tipo, pedindo pra eu abrir a porta. Ele falava, open door. Eu, quê? O que você tá falando? Open door! Ele queria open the door. E eu, meu Deus, como que eu deveria entender isso? Só que assim, por outro lado, essa dificuldade vai fazendo com que você tenha um ouvido treinado para entender qualquer pessoa do mundo falando inglês. Eu não tenho dificuldade para entender outras pessoas falando inglês. Eu consigo identificar de onde a pessoa é quando ela tá falando inglês. Francês, russo, coreano, japonês. Você consegue ter essa percepção. Indiano é muito característico como eles falam, o japonês, o francês. Então, te dá uma possibilidade muito legal na vida que é essa compreensão. Mas tem essa curiosidade. Por exemplo, os indianos, apesar de o idioma deles oficial ser inglês, se eu não me engano, o idioma oficial deles é inglês, o inglês deles é muito diferente. Um dos idiomas é muito diferente. Você entende o que eles falam, você consegue se comunicar, mas eles falam, por exemplo, o americano fala schedule, o indiano vai falar schedule. Que é britânico, né? E eu achava aquilo um absurdo. Tanto que a primeira menina que eu treinei, ela era da Índia, e eu falava pra ela, o que você tá falando? Não é schedule, é schedule.
E ela, mas de onde eu venho, a gente fala schedule. Eu tive que aceitar, né? Você não entrou em Londres ainda, né? Não, por exemplo, os australianos também falam schedule. Sim, eu tinha que falar, né? Mas, enfim, eu também não entrei, tá? Gente, já me colocaram Eu já fui no aeroporto, pelo menos, tá? Já me colocaram uma roubada aqui na Argentina com 2 russas, 2 ingleses e um francês. Uma viagem O dos francês sonhos. se recusando a falar inglês. Como os sempre. russos e os ingleses daquele Franceses jeito. são peculiares, né? Enfim. Mas enfim, quando você trabalha a bordo, isso é uma coisa também, abre a sua mente. É muita cultura diferente, é gente de todo mundo, ninguém fala inglês perfeito, nem a gente, que a gente acha que fala super bem, você chega lá, você não fala E o porcaria brasileiro nenhuma. é chato, né? O brasileiro ele quer julgar, ele quer falar que a pronúncia dele é melhor. E assim, Não é. eu falo até pros meus alunos hoje em dia, né? O que deve é haver a comunicação, independente de você estar usando gesto, quando você não Você sabe uma conseguiu ser palavra. entendido? Você conseguiu entender? Isso, se Show de bola. comunicar, falou o que você queria falar, a pessoa falou o que ela queria falar, o feedback foi ali Exato. compreensível, isso é o que importa. Pronúncia não é tudo. É legal quando você consegue falar com uma pronúncia bonita e tal, mas nem todo mundo tem essa capacidade ou interesse. Então, se você não tem interesse, você vai falar do jeito que você quer e tá tudo bem. O que importa é que as pessoas te entendam e que você conheça vocabulário suficiente para poder falar o que você quer, que você conheça o suficiente a gramática para você usar ela com proficiência, né? Conseguir falar o que você quer da forma como você quer, eu diria. Acho que isso que é o importante realmente, né? O brasileiro costuma ser muito crítico, muito chato com isso, mas a gente tem que se despir um pouquinho desses preconceitos aí. Vai ter que, não tem A outra gente opção. tem que se despedir disso para conseguir ter uma experiência agradável, senão Sim. fica bem difícil. E você aprende muito. Você aprende muito em questão de cultura, você melhora como pessoa, você aprende sobre a humildade. Eu mudei 200% desde que eu comecei a trabalhar a bordo. Principalmente trabalhando com americanos, porque a empresa que eu trabalho só embarque nos Estados Unidos, né? Então, tipo, eles são muito exigentes, assim. O povo americano, ele é muito exigente. Se você acha que no Brasil tem aquela questão de tô pagando, lá tem muito mais. O americano, ele não tem conversa. Se ele pagou por um serviço e não entregar o que ele pagou, ele vai vir e vai exigir reembolso. É complicado, é bem difícil. Então, além de tudo isso, né, por isso que o teu inglês tem que ser muito bom para trabalhar com o serviço, né, com o atendimento ao público. Se você não tem esse inglês ótimo, mas ainda assim você quer ir trabalhar, esteja aberto a aceitar posições que você vai ter que lavar o chão, lavar uma louça, trabalhar na lavanderia. É isso aí. Trabalhar talvez na cozinha, ou se você tem experiência em cozinha, excelente lugar para você trabalhar. Já faz algo legal, tem experiência de cozinha, fala um inglês ali que dá para se virar, eles vão te contratar na cozinha. É um lugar excelente, tem possibilidade de crescimento, trabalha muitas horas, às vezes tem que acordar 4 horas da manhã. Mas enfim, se é algo que você gosta, já é um lugar bom para ganhar uma grana legal. E assim, Eu conheço gente que trabalhou em cozinha de cruzeiro e quando voltou pro Brasil, voltou com status de chefe de cozinha internacional. Exato. era isso que eu ia falar. Exato. Justamente a cozinha de navio, ela pode estar servindo uma refeição simples, mas é padrão internacional. Exato. Assim, não tem nada que não seja fantástico e incrível dentro daquelas cozinhas, sabe? Eu não conhecia, eu nunca tinha tido experiência, mas eu já tinha entrado em cozinhas de hotéis e tal. E o navio não é nada como os hotéis, o navio é tudo uma escala assim gigantesca, muita gente trabalhando, uma hierarquia muito grande, é um chefe que comanda restaurantes do navio inteiro. Então assim, mesmo a cozinha que pode, sei lá, algumas pessoas podem olhar e falar que só uma cozinha, mas é um ambiente fantástico, o crescimento que você tem Na lá. verdade, exatamente, qualquer coisa que você faça em questão de trabalho dentro do navio, você vai aprender muita coisa. É uma escala muito grande Exato. que a gente não tem aqui. Pelo menos não aqui em Foz do Iguaçu, não tem hotel desse tamanho, dessa dimensão que sirva tanto, que atenda tanto, tudo ao mesmo tempo. E assim, a outra questão que você pode também, né, tudo na vida é um programa que você faz, né? Você se programa para as coisas, né? Então, se você tem um interesse, começa já a fazer um curso, pega aulas online, estuda pelo YouTube, faz Duolingo, vai melhorar o seu inglês. É uma coisa que vai quanto melhor for o seu inglês, melhor a chance de você ter uma vaga mais legal. E assim, Porém, não garante. Queira ou não queira, o inglês é uma coisa necessária, né? Você não vai usar para o navio, beleza, desistiu. No futuro você vai usar para outra coisa, você vai fazer uma faculdade, você vai utilizar para uma viagem. Então, e te abre muitas portas em questão de trabalho com o turismo, né? Por exemplo, nós aqui em Foz do Iguaçu estamos numa cidade turística. Eu, graças a Deus, tive oportunidades incríveis apenas por falar inglês. Exatamente. Tipo, te abre portas que não teriam me dado a vaga se eu não falasse inglês, entendeu? Exatamente. Então, tipo, me ajudou bastante.
E outra coisa que eu ia falar é a questão de comida. Eu já trabalhei em 4 ou 5 navios da companhia que eu trabalho e a comida é a mesma, o sabor é exatamente o mesmo. Então, a padronização da comida a bordo de navios de cruzeiro, ela é tão grande que a mesma comida que eu comia quando o navio estava nos Estados Unidos era exatamente a mesma comida que eu comia quando o navio estava na Austrália. O sabor era o mesmo. É claro que a variedade muda, porque tem alguns legumes que não vai ter na Austrália, que tem nos Estados Unidos, mas o gosto é Geralmente igual. procura-se o local, né? O que é mais fácil o acesso, né? O navio Mas, vai assim, pegar o local. quando a gente chega no navio, um choque grande é o um sabor, choque, né? Porque a comida, ela me parecia muito insossa, nada tinha sabor, nada era gostoso como a gente come em casa. Mas, claro, tem um porquê, né? Por exemplo, a gente come comida bem salgada, bem temperada. É uma coisa que não dá pra tirar da comida pra agradar o hóspede, né? Agora, por outro lado, você pode dar um saleiro lá pra ele adiciona do gosto dele. Culinária internacional tem essa questão de ser um pouco mais insossa, a não ser que você procure um restaurante específico, indiano. Mas não aí tem você como, tá né? atendendo Mas 1.300 tripulantes, não tem... tem que ser uma coisa tem que vai agradar todo mundo. Como acontece, por exemplo, com os brasileiros que cruzam aqui a fronteira para ir para a Argentina, né? Exatamente. Todos eles sentem falta do tempero. Mas os argentinos, na verdade, eles estão certos, né? Nós aqui estamos É que assim, né? Ali a questão é isso, né? O arroz é um acompanhamento. O arroz não tem que ser temperado. O arroz pode ser básico. Toda a questão do próprio tempero mesmo que eles não colocam, né? Eles dão pra você colocar se você quiser lá o chimichurri tem, se você quiser salsa Exatamente. tem, se você quiser só você que peça, porque eles não deixam nem na mesa. Exatamente. E eu mencionei o arroz porque eu lembro que era uma das maiores reclamações que eu vi. Nossa, me mandaram um arroz horrível, sem sal, sem tempero algum. Mas, gente, você comprou, sei lá, uma carne, um famoso bife de chouriço, um lomo, sei lá. Então você vai comer a carne. O arroz é mero acompanhamento. Ele tá ali pra figurar atrás do que é a carne. Assim, impressionado que a Argentina é uma das maiores exportadoras de alho pro Brasil. É um alho maravilhoso. E os argentinos descobriram até agora, gente. Né? Como usar. Que fritar um alho na manteiga e jogar no arroz fica bom, né? Cara, por exemplo, tem uma coisa que eu sinto muita falta, café. Café passado, assim? Café passado. Gente, mas o café dos Estados Unidos é ótimo, o café da Austrália é ótimo. Antes de você ir embora, eu vou te presentear, então, porque aqui agora no Brasil o pessoal vende um drip coffee. Ai, eu quero. O que é drip coffee? Quero. É um saquinho, ele é um saquinho que vem com café dentro e você abre ele faz uma alcinha no copo. E aí você passa a água quente por ele. Nossa, me vê 200. Mas ele já vem o pó comum de café ali e tal? Legal. Detalhe, não é café de mercado, né? Geralmente é um gourmetzinho, né? É um café gourmet, vem geralmente uma arábica e alguma coisa melhor, né? Que delícia! Legal. Vou gostar do presente, Cacá, por favor, quero. É muito, gente, eu sinto muita falta de café. Tem várias coisas assim. Eu quero fazer um vídeo, inclusive, continue, se inscreva no canal. Vai ter vídeo sobre várias coisas. A semana que vem eu vou pra Curitiba fazer os exames médicos. Eu vou fazer um vídeo também pra vocês acompanharem. Eu vou fazer as malas na outra semana, então vai ter dicas sobre o que precisa levar. Porque assim, precisar não precisa. Você não precisa levar nada, só roupa. Só tuas roupas e teus documentos pessoais. Passaporte, documentos médicos, etc. É luxo, né? Não esqueçam do brinquedo, entendeu? Eu vou levar meu brinquedo. Quem for ver. Inclusive, tem uma história na Colômbia que eu passei que os caras abriram minha mala, tinha uma rola. Tinha mesmo. Acontece. A minha mala, a primeira vez que eu fui, quer dizer, a única Você levou vez que rola eu fui, também? Não levei rola. Eu Eu levei uma mala de mão, eu levei uma mochila e uma mala que deve ter dado uns 6 quilos. Ai, gente, para. Mas assim, chegando lá, depois que eu fui saber as coisas que eu podia ter levado, né? Então, por isso que é bom estar informado. Eu levo o que eu gosto. Por exemplo, rola. Eu mesma, rola. E eu levo assim, por exemplo, tem um sabonete específico que eu gosto que eu não encontro lá. Eu levo o sabonete da Natura. Lux? Amo. Não, o sabonete da Natura. Amo. Granado, pronto. Granado é bom, galera. É ótimo, só que é muito caro aquele negócio. E 2 banhos acabou um granado, né? Ou negócio que gasta rápido. O que você faz com o sabonete? Enfia no cu? Ele é muito cremoso, sei lá, tipo usar aquele Nivea. Cara, o Dove, por exemplo, o Dove na Austrália não é igual, o cheiro é diferente. Então eu levo. O Protex de aveia eu gosto, eu levo. A pasta de dente aqui, eu pago R$20 na Sensodyne. Lá é $7, $9. É muito mais caro. Então eu levo daqui. Eu sei que em um contrato eu vou usar de 2 a 3 pastas de dente. Então eu já levo o que eu vou usar. Desodorante não é igual o daqui. O de lá é meio ceboso. Eu levo daqui.
2 ou 3, que depende, entendeu? É coisa que eu ainda ia te perguntar, mas agora eu tô sabendo. É. Essa questão de desodorante. Você tem que pasta assistir de meu dente. vídeo da mala que eu vou preparar, Tem que hein? Você assistir. tem que assistir. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso, Vamos galera. se inscrever. Vai se inscrever, né? Boa. Bom, eu acho que por hoje é só. A gente tá falando aqui, já tem quase 2 horas. A gente tentou fazer um primeiro mais descontraído e tal. Acho que se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, que começou hoje. E aí, dá um like, manda para os seus amigos que você ouviu falar aí que talvez esteja interessado em trabalhar a bordo. Eu quero fazer no canal colocando mais sobre a minha rotina, sobre o meu cotidiano, os passeios que eu faço, porque como eu trabalho na área de excursões, eu tenho que inspecionar as excursões. As excursões. Ao inspecionar as excursões, eu também aproveito. Eu passeio de barco, eu faço várias coisas bem legais. Então eu vou postar isso aqui no canal também. Então, se você tiver interesse de trabalhar a bordo, ou se você só quer acompanhar como que é a vida de alguém trabalhando em um navio de cruzeiro, se inscreve no canal, deixa seu like, manda pra quem também você acha que vai gostar. E acho que é isso. E acho que se tiver mais perguntas também, dá pra deixar nos Se comentários. vocês tiverem mais perguntas, deixem nos comentários. Se tem alguma coisa que eu não falei, ou que você talvez tenha interesse, tal, deixa nos comentários aqui se você gostou, se você não gostou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui, que assim que eu puder eu respondo pra vocês, tá? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!